Boa tarde, pessoal. Eu quero aqui cumprimentar os conselheiros Kleber Domingues, Luiz Henrique Magion, Luiz Afonso Sena, geral, Estela, demais diretores, servidores da casa. Estamos abrindo uma sessão extraordinária do Conselho Superior, nesse dia, com base na Resolução Normativa 56/2020, tendo como único assunto na ordem do dia a realização de eleições para o mandato de presidente do Conselho Superior da EGERGS, no seguinte período, 12/7/2020 a 11/12/2021, nos termos do artigo 107 do Regimento Interno. As eleições obedecerão alguns procedimentos, que os primeiros aqui parece que já foram cumpridos, mas no item 3, nós temos que designar o coordenador da eleição, do procedimento eleitoral. E aí eu pergunto aos conselheiros, eu sugeriria a diretora-geral, que é normalmente quem sempre assume a coordenação, se vocês estão de acordo. Sim, a Estela. Sim, de acordo. Ok, Estela, então tu assumes a coordenação do procedimento eleitoral, tá? Tá. Se quiser ler aí, mas a bola está contigo, por favor. Ok. Então, boa tarde, presidente, boa tarde, conselheiros. Então, seguindo o nosso procedimento, que, na verdade, o procedimento que consta no ofício 12 é o mesmo procedimento elencado no nosso regimento interno. Então, nos cabe agora anunciar a ordem do dia, que já foi anunciada pelo presidente, a eleição e o mandato que ele citou. E o nome dos candidatos inscritos. Então, nós temos inscritos para essa eleição o conselheiro Luiz Afonso Sena e o conselheiro Kleber Palma Domingues. Nesse momento, então, a gente deve disponibilizar a palavra aos candidatos para fazer as suas candidaturas, e isso deve ser por ordem de sorteio. Então, se fosse presencial, a gente faria um papelzinho e sortearia quem falaria primeiro, mas nessa conjuntura online, talvez a gente possa, entre vocês, os candidatos, decidir quem inicia, então, apresentando a sua candidatura. Pode começar, Sena. Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, primeiro, da minha satisfação de ter sido convidado pelo governador para compor o conselho da AGERGS. E, para mim, é um privilégio poder participar de um conselho, de uma agência que eu entendo faça parte do novo modelo, da nova forma de se fazer e tocar a gestão pública, né? Nós estamos já há 20, 30 anos quase agora, né, desde a década de 90, o país iniciou um processo de incentivo à participação privada para prover a infraestrutura do nosso país. Ontem ainda nós tivemos um evento histórico no país, que foi a votação, a aprovação do marco regulatório do saneamento, em que vai acontecer uma nova revolução no país, muito parecida, eu diria, com a que aconteceu também lá na década de 90 com o setor de telecomunicações. Na realidade, o que a gente está vendo é exatamente o mesmo procedimento, né? E eu espero que com isso nós tenhamos no Brasil e aqui no nosso estado e nos municípios do nosso estado, a gente tenha o acesso universal. Então, eu entendo que eu tenho uma pequena bagagem aí que eu construí ao longo da minha vida, né? E já da chegada na agência, eu estou colocando à disposição o meu nome da agência para que nós possamos enfrentar juntos esse enorme desafio que é a regulação de serviços concedidos. Na minha experiência
profissional, né? Eu vou tentar ser bem breve, não sei se tem um tempo, Estela, mas... Não tem um tempo determinado. Ok, mas eu vou procurar ser bem breve, até para não cansar as pessoas, mas eu vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional, né, que acho que me habilita a postular esta responsabilidade, né, e esse cargo. Eu sou engenheiro civil, a minha vida inteira eu estudei em escola pública e de um background simples, e fiz engenharia civil na URGS, tá? Em seguida, eu fui trabalhar numa empresa de construção civil. Meu primeiro emprego foi como engenheiro civil de uma empresa e o destino me fez que meu primeiro emprego eu fosse ser responsável técnico de uma empresa que no auge das atividades, construção civil, tinha 400 funcionários. E eu tinha tão somente 22 para 23 anos. Então foi uma experiência muito rica para mim, administrar, aprender, né? A gerir pessoas, administrar pessoas e construir, enfim, utilizar as técnicas que eu aprendi na universidade para tentar construir aí em Porto Alegre e tentar alguns pequenos edifícios aí que a gente construiu lá ainda no início da década de 80. E foi muito interessante porque o Brasil vive de crises e assim que logo me formei, tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa, em seguida surgiram nuvens pesadas no horizonte e uma das crises muito pesadas que atingiu a construção civil em cheio. E eu me dei conta que eu precisava buscar mais qualificação para que eu pudesse enfrentar a minha vida profissional de uma forma mais sustentável. Então eu fui fazer mestrado e eu escolhi a área de transportes por uma razão. Eu fiz mais ou menos o que eu chamo de uma análise de mercado, vamos dizer assim. Eu só descobri que eu tinha feito análise de mercado bem depois de já tê-la feito. Mas eu procurei qual das áreas que havia menos gente qualificada e que tinha mais necessidade de aporte intelectual. Por isso que eu fiz mestrado. E procurei a melhor universidade que tinha na época, com cursos de mestrado, que era a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fiz meu mestrado lá em transportes e dentro da área de transportes eu procurei uma área que era a interface entre engenharia e economia. Porque eu entendo que das várias profissões que a gente escolhe, a gente precisa ter um complemento. E hoje eu diria que o complemento dos conhecimentos econômicos é absolutamente fundamental. Qualquer atividade de gestão e de comando. Na sequência, eu fui fazer o meu doutorado na Inglaterra, fiz um doutorado na Universidade de Leeds. Trabalhei também exatamente na mesma linha. Eu tinha trabalhado no mestrado nessa fronteira entre engenharia e economia. Tá? O Instituto de Transportes lá da Universidade de Leeds era, na época, disputava com o MIT a melhor universidade do mundo na área de transportes. Voltei para o país, assumi a universidade e logo que eu voltei tive uma outra experiência interessante de gestão, que eu fui convidado para ser vice-diretor da Escola de Engenharia. Eu costumo brincar que a Escola de Engenharia, a universidade, fazer gestão na universidade é bem diferente da área pública e é diferente da área privada. Porque lá tem todos são doutores, mestres, PhDs, etc., e todos se acham. E eu brincava que eu me sentia como um diretor da Globo administrando sóis, né? Administrando astros e estrelas. É extremamente complexo, extremamente difícil, e foi um aprendizado muito interessante que eu trouxe para a minha vida, que eu uso até hoje, este aprendizado. E ainda bem, na mesma época, aconteceu, quando eu era vice-diretor, fui agraciado também por uma bondade, eu imagino, da Sociedade de Engenharia, eu fui eleito engenheiro do ano 2000, no ano 2000. E, na sequência, eu fui convidado para ser diretor da NTT. Quando eu recebi o convite, e eu me orgulho muito do convite, porque eu fui convidado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele não me conhecia, e eu não o conhecia pessoalmente, mas eu fui convidado por ele, e isso acho que é um ponto muito importante, um marco muito importante na minha vida. Porque quando foram criadas as agências, o convite que me foi feito para a NTT não foi porque eu era bonitinho, tinha os olhos belos, eles escolheram um perfil e foram atrás do perfil. E eu acho que esse é o espírito que deve gerir as agências reguladoras. Né? Eu tive a oportunidade, quando eu saí da agência, eu pedi demissão da agência, porque o próprio governo Fernando Henrique me convidou, teve problemas políticos e começou a capturar a agência.
e eu pedi demissão. Primeiro, eu tentei, de várias formas, evitar que ela fosse capturada, mas quando eu vi que era inevitável, e o governo que o sucedeu estava numa linha ainda mais dura de capturação, de captura da agência, eu pedi demissão. Né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que eu fui até o ex-presidente já, Fernando Henrique Cardoso, para dizer que eu tinha recebido convite sem que ele me conhecesse, e que eu estava pedindo demissão, né? E que eu achei muito interessante o fato de ele ter me convidado sem me conhecer. E ele me disse uma coisa que me impressionou muito. Ele disse o seguinte: mas eu não te convidei porque tu é o Sena. Eu te convidei porque tu preenchia o perfil que nós imaginávamos que uma agência reguladora precisava ter. Então, eu fiquei muito impressionado com aquilo. Bom, depois disso, eu acabei... Então, quando eu saí da agência, interrompi o mandato, que era de 5 anos, eu fiquei 2 anos apenas, e eu fui para... Aí eu tinha um convite, eu fui fazer o meu pós-doutorado na Universidade de Oxford. Foi muito interessante, foi muito proveitoso para mim. Acabei escrevendo um pequeno livro, que é bastante utilizado nas escolas de engenharia do Brasil aí e tal, que era sobre rodovias autossustentadas, que eu chamei o desafio do século XXI, que era, eu imaginei que era a forma, ia acontecer com as rodovias, o que já tinha acontecido com a energia elétrica, o que já tinha acontecido com as telecomunicações, e assim como ia acontecer em outras áreas também, que é um aporte de recursos do setor privado e com capacidade de gestão. E que o papel das agências reguladoras era extremamente fundamental para assegurar que esse ambiente para um mercado que tenha participação privada fosse o mais adequado. Né? Eu não mencionei assim que antes de eu ir para a agência, eu achei que só a minha formação acadêmica, que já era relativamente boa, vamos dizer assim, era insuficiente. E aí eu fiz algo que eu acho que a agência, se tiver a possibilidade de vir, inclusive, utilizar, eu fiz um curso que é um internship na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que ele chama Infraestrutura para uma Economia de Mercado. E lá eu entendi, foi em 2001 que eu fiz esse curso lá, foi o curso mais importante que eu fiz, mesmo considerando pós-doutorados e doutorados, as coisas todas aí, porque ele simplesmente mostra como se deve pensar a gestão de infraestrutura, que fundamentalmente é uma economia de rede. E administrar uma economia de rede não é a mesma coisa que administrar um mercado que tende à competição perfeita. Né? Então, foi um aprendizado que eu trago também para a minha vida inteira. E, por fim, eu acabei voltando para a universidade. Antes disso, complementando, eu acabei tendo convite também, muito parecido com os convites anteriores, que eram pelo perfil e não pela amizade, nem por se ter bandeira política, coisa que eu não consigo entender que uma agência possa ter. Né? E eu fui convidado para ser secretário de Transporte de Porto Alegre e presidente da IPTC. O então prefeito me convidou de uma forma muito semelhante a que o presidente e até a própria universidade. Convidou pelo potencial que o pessoal enxergava de eu poder contribuir de uma forma qualificada para a área de transportes em Porto Alegre. Né? Tem gente que não gosta ainda da eleição aí lá na Câmara, na Assembleia. O voto contrário para a minha indicação foi de uma parlamentar que disse que eu fiz uma péssima gestão, né? E que eu odiava os passageiros, etc. Enfim, mas eu acho que isso faz parte de um homem público, né? Não saber que não vai ter reconhecimento por mais que faça. Acho que esse do papel da nossa agência, assim como das outras agências, é uma expectativa. Aliás, naquele triângulozinho que classifica as agências, e que nós temos que estar absolutamente equidistantes, tanto dos usuários como do governo, que é uma parte interessada, assim, nas eleições, ele sempre tenta capturar a agência, postergando os maus governos, de passagem, postergando reajuste, etc., né? E assim e também dos concessionários. Então, essa equidistância, eu acho que ela é absolutamente fundamental, né? E o convite que eu recebi foi dentro dessa lógica. Eu não tenho filiação partidária absolutamente nenhuma, né? Admiro todos e acho que todos também têm problemas e defeitos, independente de orientações ideológicas, mas acho que a agência não pode se envolver em questões de ordem e cunho político. E em alguns momentos a agência tem que enfrentar o governo, seja ele quem for. Por quê?
porque a ideia da agência, na minha visão, e acho que é a visão de quem, vamos dizer, de toda a estrutura que concebeu as agências, é que a agência tem que ter o grande compromisso de preservar contratos. Num contrato de 30 anos, como em média são os contratos de infraestrutura, né, se vai passar por 6 ou 7 governos, que provavelmente vão ter as mais variadas orientações. E que bom que seja assim, porque isso significa um país democrático. Né? Agora, nós temos que separar, e é esse o papel que eu enxergo da agência, separar de forma absoluta o que é política do que é manter as condições e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Essa é a grande missão que nós temos, e a administração desses contratos, o papel regulatório, a administração regulatória desses contratos tem que ser com inteligência, com muito conhecimento, né? E pelo que eu tenho da minha visão externa da casa, né? E desses poucos dias que eu tenho visto e começado a acompanhar mais intensamente, inclusive a rotina, eu não tenho a menor dúvida que nós temos técnicos de excelente nível, né? Excelente nível, mas acho que cabe também a condução. Nós estamos aqui com o nosso conselheiro Luiz Darling, fazendo uma boa condução, né? E eu acho que eu posso contribuir e dar sequência, né? E talvez, inclusive, trazer alguns elementos novos dessa bagagem que eu acumulei ao longo dos anos que eu investi na minha formação, não apenas acadêmica e teórica, mas também prática, né? E pro tatame, como diz um amigo meu, enfrentar e ver as dificuldades de se fazer as coisas, né? Acho que muitas vezes na academia é muito fácil a gente resolver os problemas do quadro, né? E não ver as restrições que o mundo real impõe. Então, a gente saber navegar neste mundo, mas preservando os princípios que ordenaram determinada prestação de serviço, determinada infraestrutura, etc., é absolutamente fundamental. Né? Então, é mais ou menos isso assim, que eu queria colocar. Acho que talvez tenha falado até um pouquinho, me desculpo por isso, tá? Mas eu me sinto plenamente em condições de participar, não apenas do conselho, como conselheiro, mas também de participar da formatação e da condução da agência no período da gestão aí que se está prevendo até o final de 2021. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro Sena. Então, conselheiro Kleber, pode fazer uso da palavra? Boa tarde a todos. A minha trajetória é de conhecimento, basicamente, de todos. O que me trouxe uma bagagem muito rica, principalmente da movimentação que um gestor precisa ter na condução dos trabalhos, seja de uma agência ou de qualquer outro tipo de empresa de governo, levando em consideração ainda o tempo que a gente está na agência e a forma como a gente vem conduzindo os trabalhos desde então, e a própria forma como as coisas aconteceram no decorrer do tempo que a gente esteve aqui, que a gente está aqui, a fim de poder sentir-se preparado para o cargo de presidente, foi que coloquei meu nome, tendo em vista ainda, né, previamente, a constituição de uma oportunidade construída e que nos trouxe a possibilidade de dar continuidade ao mandato que se abre a partir de agora, é que a gente se apresentou como candidato, tendo presente que a atribuição ela é eminentemente administrativa, coisas que nós já fizemos em várias oportunidades e que tivemos êxito e tivemos condições de obter excelentes resultados. Assim foi construída a nossa possibilidade de pleitear essa presidência e assim nos apresentamos. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço o voto dos colegas, colega Luiz Darling, com o qual a gente teve aí, está de saída, mas teve aí 4 anos de excelente convivência, um cara muito bacana, um cara muito legal, sensacional. E o Manjon, um pouco mais de tempo, menos tempo, mas um cara muito bacana também, um cara que a gente gosta.
E também, né, temos uma boa relação profissional. E resguardadas aí as particularidades privadas de cada um, começando a conhecer um pouco mais agora o conselheiro Sena, ao qual a gente já deu as boas-vindas e esperamos ter aí um trabalho maravilhoso juntos também. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro Kleber. Então, na sequência, o próximo item eu vou ler: ocorrendo a desistência das candidaturas, o procedimento será suspenso, o que não é o caso presente. Próximo item, então, inicia-se o processo de votação, por ordem inversa de antiguidade, no Conselho Superior. Então, agora passaremos à votação. Se fosse presencial, seria via urna e papelzinho, nós estamos online. Essa votação, então, se fará aberta, né? Por ordem inversa de antiguidade, então, começamos pelo conselheiro Sena. Bom, muito obrigado por uma questão de coerência, né? Eu voto na candidatura que eu acho que tem condições, também reconhecendo a importância e o conhecimento do conselheiro Kleber, mas eu voto, então, na minha própria pessoa. Ok. Passamos, então, ao conselheiro Mangeon. Boa tarde, conselheiro presidente, Luiz Dalin, conselheiro Kleber Domingues, conselheiro Luiz Afonso Sena. Eu gostaria de dizer algumas palavras antes de proferir meus votos. A comunicação é a forma como as pessoas se relacionam entre si, dividindo e trocando experiências, ideias, sentimentos e informações, modificando a sociedade onde estão inseridas. Em todo ato de comunicação, estão envolvidos um emissor, uma mensagem, um contexto, um receptor e ruídos. Na comunicação verbal, o emissor é quem fala, o receptor é quem ouve, e a mensagem é a combinação de signos destinada a transmitir uma informação específica. Mas, por ser transmitida de modo verbal, muitas vezes a eficácia da mesma pode ficar prejudicada. E ainda há o contexto ambiental, que auxilia a delimitar e a precisar os signos. Uma mensagem sem contexto pode não ser entendida ou pode ser compreendida de modo diferente do que o emissor pretende. Os ruídos são perturbações que escapam ao controle do transmissor e do receptor, e algumas vezes podem causar barreiras para uma comunicação eficaz. Dentre estas barreiras estão os mecanismos pessoais de distorção. A falta de atenção é um deles, e decorre da diferença entre a velocidade na qual a pessoa fala e a outra escuta. Muitas vezes, a mente que está escutando processa as informações muito mais rapidamente do que quem está falando, completando a mensagem antes que o emissor termine de emiti-la, montando as partes em um todo. Outra barreira é a avaliação antecipada, que ocorre quando o receptor completa a mensagem antes de recebê-la por inteiro, avaliando o conteúdo de forma precipitada, tirando conclusões equivocadas e presumindo que a mensagem é diferente do que realmente é. Além disso, se as palavras utilizadas pelo emissor forem escolhidas sem o devido cuidado, isso poderá aumentar a dificuldade de comunicação. O receptor
poderá tirar conclusões e compreender de forma equivocada o que está se tentando transmitir. Toda essa introdução está relacionada com uma reunião ocorrida pelos membros do Conselho Superior e representante do governo do Estado, realizada na semana passada. Em tal reunião, foi emitida uma mensagem no sentido de que determinada pessoa viesse a ser o próximo conselheiro-presidente da AGERGS. Em função do contexto em que foi realizada a reunião, com a presença de todos os conselheiros, tal assunto jamais deveria ter sido abordado. Se foi um simples desejo, deve ser desconsiderado. Se foi um pedido, deve ser ignorado. E se tiver sido uma determinação, deve ser de pronto rechaçada. Não admito que haja qualquer tipo de interferência no processo decisório da agência, seja nos processos administrativos, seja no processo eleitoral. A autonomia da AGERGS jamais pode ser posta em dúvida, e este é um dos pontos basilares da regulação. E aqui está a importância da introdução apresentada. Conforme dito, cada receptor interpreta a mensagem emitida conforme seus instrumentos internos de recepção, seja completando a mensagem transmitida, seja tirando suas conclusões, que inclusive podem estar equivocadas. Todos os conselheiros têm as melhores condições para presidir a AGERGS, dispensando totalmente de qualquer tipo de ingerência externa. Acredito também que em momento algum houve solicitação por parte de qualquer conselheiro para a realização da citada reunião. Inclusive, observando a fisionomia dos conselheiros, percebi um claro constrangimento quando o assunto foi abordado, o que posteriormente foi-me confirmado pelos mesmos. Vencida esta etapa, em decorrência da forma como as peças estão colocadas no tabuleiro do xadrez eleitoral, meu voto tende a ser considerado como decisivo. Isto trouxe para mim uma responsabilidade extrema. Sou servidor desta casa há mais de 18 anos e posso dizer que já passei pelos mais diversos tipos de gestores, dos melhores aos piores. Este risco desta vez não corremos. Ambos os candidatos têm muita experiência em regulação e já demonstraram condições em decorrência dos trabalhos prestados, tanto na AGERGS como em outras instituições em que foram gestores. Ambos têm um excelente currículo. Trabalho com o conselheiro Kleber desde que ingressou na agência. Conheço muito bem a sua dinâmica, a sua forma de trabalho e penso que criamos uma grande parceria no Conselho Superior. Uma das minhas preocupações decorreu do fato do conselheiro Sena recém ter ingressado na AGERGS e desconhecer seu funcionamento e o seu quadro de servidores. Questionado sobre como faria para vencer esses entraves, através de uma longa conversa, apresentou-me como atuou em outras instituições em que ingressou em situações semelhantes. Destaco a busca pela qualificação técnica dos quadros de servidores e o processo de construção coletivo antes da tomada de decisão. Depois desta conversa,
a minha tarefa de escolher o melhor para a agência tornou-se hercúlea. Passei alguns dias considerando as vantagens e desvantagens de escolher um ou outro conselheiro. Como já disse, ambos têm as melhores condições. Entretanto, somente um pode ser escolhido. Desta forma, neste momento, após um longo processo de reflexão e ponderando com os instrumentos factuais e intelectuais de que disponho, considero que a opção mais adequada para a Gerges e para a regulação no Estado é a escolha do conselheiro Sena. Ok. Concluiu, conselheiro Manjão? Sim. Então, passamos ao conselheiro Kleber. Para manifestar o seu voto. Eu voto na candidatura do conselheiro Kleber. Perfeito. Presidente Luiz Dahlen? Tá sem som. O dia que eu escrever um livro, um capítulo vai ser só para essa eleição. Essa fala do Mangion, ela é semelhante àqueles livros do Stephen King, que é uma coisa difícil de entender o final até a última página. Mas assim, ó, deixa eu dar um recado. Eu quero, se me permite a coordenadora da eleição, eu quero dar um recado do voto, tá? Primeiro, eu quero dizer do orgulho que eu tive de ficar esses poucos dias aqui na presidência. Foi realmente... não a presidência em si, tá? Porque, vamos dizer assim, eu estou dando o tchau, o adeus. Mas esses 4 anos que eu fiquei dentro da agência, claro que algumas pessoas têm mais afinidade, outras menos, mas o respeito que eu tenho por todos é muito grande, muito grande. E eu nunca escondi isso de ninguém, tá? Todas as vezes que eu tive oportunidade de falar aí fora no mercado, eu sempre disse que a Gerges me surpreendeu positivamente. O Magion sabe que eu frequento aqui esse ambiente há muitos anos, acho que desde 2009, 2010. Acompanhei várias eleições aqui dentro, vários presidentes que passaram, e nunca me imaginei estando aqui como conselheiro, tá? E realmente foi uma coisa de um sonho realizado. E saio assim, ó, eu não saio decepcionado, saio muito gratificado com o que eu vi e o que eu pude experimentar aqui dentro da Gerges. Foi muito bom esses 4 anos, pena que eles terminaram, mas foi muito bom. Eu quero que todos isso, assim, eu quero levar de todos uma boa imagem e quero que vocês possam, seja lá para onde eu for, eu sei que vocês vão estar aqui. Eu quero que vocês contem comigo onde eu puder ajudar a Gerges, que sempre estaria à disposição. Kleber, eu realmente te conheço há muitos anos, tá? Gosto demais de ti, acho que tu é uma pessoa extremamente franca e não teria por que não votar tu na condução da presidência da Gerges. Mas o Sena, quando o Sena começou a falar um pouquinho da vida dele, eu fiquei até aqui achando, internamente fiquei rindo, porque a maioria das passagens da vida dele, eu estava por perto. Então, quando ele falou do livro que ele escreveu, Rodovias Inteligentes, eu estava na Assembleia Legislativa quando ele fez um lançamento do livro ali, lembra, Sena? Ou foi no Palácio, eu não me lembro. Eu não sei se foi no Palácio ou foi na Assembleia. Foi na Casa de Cultura, na frente da Assembleia. Isso, em frente. Então, assim, quando ele me disse que foi vice-diretor da engenharia, eu me lembrei que um dia eu fui lá na engenharia falar com o professor Sena, que eu não conhecia até então. E ele me deu um cartão e disse assim, porra, esse cara é o vice-diretor da engenharia. Bacana estar conhecendo ele, né? E ele me deu um cartãozinho dele, eu saí com aquele cartãozinho bem guardadinho no bolso. Então, a gente já se cruzou muitas vezes, profissionalmente, muitas vezes. A atuação é meio semelhante nas rodovias.
Então, meus amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ó. Eu vou votar no Sena, porque eu acho que ele vai trazer para a Gergs talvez uma segurança que nós vamos ter muita dificuldade de enfrentar a partir de agora, tá? Eu comentei aqui internamente com o pessoal, eu poderia votar em branco, que a eleição tinha o mesmo resultado, mas eu não vou esconder o voto, eu vou votar no Sena, não porque o Kleber não mereça, o Kleber mereceria, tá? Mas as dificuldades que vão se abater sobre a Gergs são muito grandes, muito grandes. Talvez a gente tenha, na figura do Sena como presidente, uma oportunidade melhor de tentar, vamos dizer assim, navegar contra essa correnteza, que vai ser muito grande, vai ser forte. E nós vamos ter que todos nós vamos ter que estar unidos, remando para o mesmo lado e com a nave apontada com a proa para o lado correto. Então, voto no Sena e é isso, coordenador. Então, na sequência, o resultado da apuração: 3 votos para o conselheiro Luiz Sena, 1 voto para o conselheiro Kleber Domingues, e não havendo impugnação, é proclamado, então, o resultado com esse final. Então, 3 votos para o conselheiro Sena, 1 voto para o conselheiro Kleber. Deste resultado, será lavrada uma resolução, que deverá ser agora terminado o pleito, imediatamente assinada por todos os conselheiros. A resolução já está no processo SEI da eleição, depois precisaremos entrar ali e assinar a eleição, a resolução será publicada, então, depois no Diário Oficial, provavelmente amanhã. Então, encerrado o pleito da eleição. Eu posso pedir a palavra? À vontade, a palavra está com o senhor. Eu gostaria, assim, de agradecer profundamente a confiança que está sendo depositada em mim, e eu espero poder corresponder à expectativa da casa. Acho que o desafio que nós temos pela frente é muito grande, e eu espero poder contar, como o Luiz acabou de escrever, com o apoio, a parceria do Conselho, né? Eu queria agradecer primeiro até ao conselheiro Kleber, dizer que eu espero contar na plenitude, eu tenho absoluta certeza que vou contar, para que nós possamos conduzir a casa da melhor maneira possível e levar e atender os objetivos da existência dela, né? Que é fazer uma boa regulação. E contar com a experiência do Kleber, com a vivência do Kleber, que contribuiu, e eu conheço também de outras oportunidades de encontros que eu tive ao longo da vida profissional. Agradecer as palavras do conselheiro Magion, fiquei muito impressionado, agradeço as palavras e acho que ele pega um ponto que é muito importante, e essa preocupação institucional que nós temos que ter permanentemente na casa. Tá? Então eu agradeço. E ao Luiz, que disse, a gente se conhece há muito tempo, já vivemos algumas batalhas juntos, né? E eu tenho o prazer e o privilégio de tê-lo como um amigo. E a todos os diretores, aos demais colegas da casa, eu agradeço a todos e eu espero poder realmente retribuir a confiança com muito trabalho, com qualidade de trabalho, e como o Magion mencionou, das minhas experiências que eu tive, de várias passagens que eu tive das várias instituições com que eu me envolvi, eu sempre ouço, eu não tomo decisões de forma solitária, né? Eu sempre ouço as pessoas, a ideia de que a gestão, e acho que é muito importante da agência, né? Ela é uma gestão colegiada, então todas as grandes decisões obrigatoriamente têm que passar pelo colegiado, e mesmo aquelas que talvez até pela própria definição do cargo da presidência não precisaria, acho que é importante que faça isso, para que as decisões possam ser as mais robustas possíveis, né? Bom, então muito obrigado, realmente eu estou muito honrado com a possibilidade de ser presidente
conselheiro-presidente da Agergs, e muito feliz de poder estar vivendo este momento histórico que eu acho que a gente está vivendo no país neste momento. Muito obrigado. Estelinha, me permite só um comentário breve, tá? Eu acho que talvez se pudesse mudar esse regulamento da eleição, talvez fosse interessante. Porque eu comentei com os conselheiros, eu não me sentiria confortável para votar o futuro da Agergs quando eu estou saindo. Então, eu não sei se é válido, tá, o voto sempre do conselheiro que está saindo, mas eu me lembro na eleição dos Orsi, lá, quando ele já estava saindo também, eu discuti isso, se isso é um procedimento normal. Não sei, é do processo eleitoral, mas se vocês no futuro quiserem corrigir, talvez fosse interessante. E tem gente colocando a mãozinha para falar, eu não sei se tu vai abrir agora ou se a gente faz uma outra reunião depois. A eleição já terminou, então devolvo a palavra ao presidente, porque o processo eleitoral já terminou. Ok. Muito obrigado, Estela, pela tua condução. Parabéns, Sena, parabéns, Kleber. Sena, eu acho assim, tu vais ter aqui 2 conselheiros de altíssimo nível, tá? O Kleber tem umas ideias de interiorização da Agergs que, no primeiro instante, eu achei que não cabia, depois eu fui conhecer melhor o projeto, é excelente, tá? É excelente, e talvez com as demandas que a gente vai ter por aí, talvez seja um excelente caminho para a Agergs. E agora eu pergunto para vocês, nós vamos dar a palavra a quem quiser, acho que seria democrático, né? Eu, de minha parte, não vejo problema. Pode ser? Claro. Então, eu estou vendo uma mãozinha do Eduardo Leal. Leal, quer falar? Fica à vontade. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar todos os conselheiros, conselheiro Luiz Davi, presidente, conselheiro Luiz Mangion, conselheiro Kleber Domingues, o nosso futuro presidente, conselheiro Sena, em nome da Associação dos Servidores da Agergs, tá? Eu quero desejar sucesso e dizer que é uma satisfação muito grande saber que a agência vai ser conduzida por uma pessoa que tem experiência e extrema qualificação. Eu também acho muito importante, que foi destacado na fala do conselheiro Sena, um aspecto que é muito caro para nós, para a Agergs, relativo à autonomia da agência, citando inclusive a captura. E nesse aspecto eu quero dizer para o conselheiro Sena que realmente esse é um elemento que historicamente tem trazido preocupações na condução da Agergs e no desenvolvimento organizacional da própria agência. Pois, historicamente, essa captura, ou esse entendimento que existe do poder executivo com relação à agência, como se ela fosse um órgão de governo e não um órgão de Estado, tem influenciado sobremaneira a atuação da Agergs. E, para isso, inclusive, eu trago aqui a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, diz com relação às agências, que elas são pessoas jurídicas, são autarquias que gozam de liberdade administrativa nos limites da lei, que não são subordinadas a órgão algum do Estado, apenas controladas, e esclarece que constituem-se centros subjetivados de direitos e obrigações distintos do Estado. Seus assuntos são assuntos próprios, seus negócios são negócios próprios, seus recursos, não importa oriundos de trespasse estatal ou auridos como produto da atividade que lhe seja afeta, configuram recursos e patrimônios próprios, de tal sorte que desfrutam de autonomia financeira tanto como administrativa, ou seja, suas gestões administrativas financeiras necessariamente são de suas próprias alçadas. Logo,
descentralizadas. E a experiência que nós temos tendo na agência, inclusive que recentemente levou a nossa associação, após esgotada todas as alternativas do âmbito administrativo e conversas com representantes do governo, acabou levando, inclusive, que a CEGERGS impetrasse uma ação coletiva em nome dos seus associados contra o Estado e a própria GERGS. Pois fica claro para nós, inclusive, esse entendimento que o governo do Estado tem com relação à GERGS, fica agora de maneira muito clara pela própria defesa feita pelo Estado, que cita e traz na sua defesa a essa ação. Ela sustenta uma informação da PGE que diz o seguinte: as agências, por integrarem a administração pública, devem subordinação hierárquica à chefia do poder a qual se vinculam, no caso, o poder executivo. Então, aqui fica claro para nós o equívoco histórico que tem sido visto pelos governos e tratado a agência reguladora. Importante a experiência do conselheiro Sena, inclusive no exterior, nos Estados Unidos, que as agências lá, é sabido que têm um grau de autonomia muito maior que as agências brasileiras, talvez porque sua vinculação não seja com o poder executivo, mas, enfim, e isso também, agora no contexto do projeto de lei de reestruturação da agência, que está sendo elaborado pelo Poder Executivo, sem a participação interna da agência. A agência não está tendo nenhuma participação nesse projeto de lei que visa reestruturar a agência. Então, nos preocupa muito essa questão relativa à autonomia. De que adianta ter uma agência reguladora que não tem autonomia? Para ser mais um órgão da estrutura do Estado, mais uma burocracia. Então, presidente, já falo para o futuro presidente, contamos com o seu apoio, contamos com o seu empenho em defesa da autonomia da agência. E que esse projeto de lei seja trazido para a discussão interna da agência. Nós somos a agência mais antiga. Aqui nessa agência estão os servidores, são os reguladores mais antigos do Brasil. Nós temos muito a contribuir. Queremos contribuir, queremos ter oportunidade de participação. Muito obrigado. Eram essas minhas palavras. Obrigado, Leão, pelas tuas palavras. Eu acho que realmente mostra bem a ideia da GERGS, né? Tu fala por todos os servidores e então eu te dou meus parabéns, que eu acho que esse é o pensamento da GERGS. Pessoal, alguém quer mais se pronunciar? Senão nós vamos encaminhar Apenas dar as boas-vindas ao conselheiro Sena como presidente, conte com todo o quadro funcional que está à sua disposição, como de todos os conselheiros, presidente.